Mas ele caiu por causa da Lava Jato ou por causa da corrupção que foi feita nesses setores? Olha, se a corrupção fosse um elemento fundamental para derrubar algum setor da economia, não tinha capitalismo. Você vai, eu vou pegar exemplos que vou falar que uma das coisas que eu gosto de estudar é economia industrial, tá? Siemens, Alstom, Mitsubishi, ou seja, toda grande empresa do mundo, ela tem... Sabe aquela planilha que o Sérgio Moro encontrou da Odebrecht? Não é isso? Do lobby, de comprar isso, comprar aquilo, compra de político. Eu achei que era aquele círculo Lula. Não, aquilo é ridículo, né? Lula. Aquela planilha da Odebrecht, que tá o nome dos políticos, o nome das empresas, o nome aquilo ali tem qualquer empresa grande capitalista do mundo. Né? Isso aí não é uma exclusividade. Eu não estou defendendo corrupção, tá? Só uma coisinha aqui só. Não defendo corrupção. Mas isso tem todo... Você acha que a concorrência oligopólica no mundo... porque o mundo funciona assim. São grandes oligopólios protegidos por grandes estados, concorrendo entre si por pedaços do mercado mundial. Você acha que essa concorrência se dá sem corrupção? Você acha, por exemplo, que uma Halliburton, por exemplo, que foi retirada do Brasil por conta da lei de conteúdo nacional instituída por Lula. Então ela perdeu o mercado do Brasil. Ela ficou contente com esse negócio? Né? Tinha corrupção na Petrobras? Tinha corrupção na Petrobras. Essa corrupção foi capaz de quebrar a empresa? Mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Nunca vi. Primeiro que a empresa petrolífera não quebra. Né? E segundo, a Petrobras, se a gente for pegar aqui o que eles estão falando de roubo, eles recuperaram 6 bilhões, né? 6 bilhões é 1% do que foi investido em 10 anos na Petrobras, para tirar óleo lá embaixo. É 1%. E esse 1%, a nível de comparação mundial, para uma grande corporação como a Siemens, não é nada. Eu acho, particularmente, que quem roubou tem que ser preso. Tá? Mas como eu não sou candidato a nada, eu sou analista do capitalismo, né? Esse dinheiro que falaram que recuperaram da Petrobras, perto do que ela investiu, perto do que ela entrega para a sociedade e perto do que ela foi até o governo Lula e Dilma, que foi uma das maiores companhias do mundo, é quase nada. Isso implica que eu tenho que absolver? Não, eu tenho que prender que roubou esse dinheiro. Você está dizendo que não é o suficiente para quebrar uma empresa? Não quebra. O que quebrou a Petrobras foi a Operação Lava Jato. O que quebrou a indústria nacional, ou seja, a engenharia nacional, foi a Operação Lava Jato. Por quê? Ela impediu que continuasse... Vou te dar um exemplo aqui muito, muito claro, para sair da teoria. No Rio tem um Compeg, que é um complexo petroquímico que ia ajudar a libertar o Brasil da dependência de importação de gasolina, por exemplo. Né? E ia gerar milhares de empregos industriais. Né? O Sérgio Moro e outros desses caras que, na minha opinião, eles teriam que estar passando por um processo penal, inclusive... estariam passando nos Estados Unidos, se ele fizesse o que fizesse aqui e fizesse lá, eles chegaram à seguinte conclusão. As empresas brasileiras têm uma característica, porque é um papo do Dallagnol falar o tempo inteiro isso, né? Que é herança portuguesa, somos corruptos e tal. O Dallagnol fala isso, né? É um cara tão ingênuo. A falta de cultura dessas pessoas é uma coisa impressionante, né? Que o problema do Brasil é que nós somos colonizados por portugueses que são corruptos por natureza. Então nós temos que importar o modelo americano, que é mais limpinho, né? Então eles chegaram à conclusão de que as empresas brasileiras eram corruptas. Então o que eles fizeram? Eles proibiram as empresas brasileiras de participar de licitação do Compeg, por exemplo. Igual a essa, foram várias licitações que eles proibiram que as empresas brasileiras participassem e só participassem estrangeiras. Fora as multas milionárias e bilionárias que a Petrobras tinha que pagar para acionista americano. Porque eles combinaram isso com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Que os prejuízos que a Petrobras causou também afetou o contribuinte americano que comprou a ação da Petrobras. Então vamos ter que ressarcir aqueles caras em 2 ou 3 bilhões de dólares, uma coisa assim. Né? Esse é um exemplo. O outro exemplo, por exemplo, a Odebrecht, por exemplo, que estava caminhando para ser a Samsung brasileira. Por que a Samsung brasileira? Porque a Samsung hoje é uma empresa que corresponde a 25% das exportações coreanas, por exemplo. Então a Odebrecht estava crescendo a um patamar em que estava se transformando em uma Samsung brasileira. E ela estava ganhando o mercado na América Latina inteira e ganhando obras em todo lugar do mundo contra as empresas americanas. Não é? Então os Estados Unidos ele treina uma série de agentes do mundo inteiro, especializados em combate à corrupção. Eles vêm para o Brasil, o Sérgio Moro é um deles, e eles percebem, por exemplo, que
o governo Lula tinha uma relação como qualquer governo teria, de unha e carne com essas empresas capitalistas brasileiras, né? Então, até que o Lula e o governo dele, corretamente, como qualquer governo nacionalista que se preze de fazer, eram propagandistas das empresas brasileiras do exterior, né? Então o Odebrecht, por exemplo, passou a fazer obra no Peru, fez o metrô de Caracas, tinha obra em Angola, na África, ou seja, passou a ser uma player global. É que isso é muito criticado, né? Essa atitude dessas obras fora do Brasil. Isso é muito criticado. Eu vejo o pessoal criticar muito. Isso foi um acerto na tua visão. É bom fazer isso? Não, Petro, você é arrogante, desculpa, que eu não trabalho com bom ou ruim. Eu trabalho com a forma como o capitalismo funciona. É que tu me deu uma visão diferente agora do que eu tô acostumado a ouvir, entendeu? É um acerto, não. É corretíssimo isso. Ou se faz isso, ou um capitalismo faz isso, ou ele morre enquanto experiência. Grande capitalismo. Então, se você for criar uma empresa como o Odebrecht, por exemplo, como você criou durante 50 anos, uma engenharia mecânica pesada, poderosa, né? Você vai ter que necessariamente partir para a concorrência global para a sua própria sobrevivência. Não é uma questão de ser bom ou feio, é uma questão de sobrevivência essas empresas saindo do seu estado nacional de origem para concorrer fora. Porque se elas não fazem isso, alguém vem aqui e ganha delas. Então elas têm que estar o tempo inteiro sendo orientadas ao mercado, ou seja, inovação tecnológica, o tempo inteiro voltadas a isso, né? E isso as leva necessariamente a ir para fora do país. Então, por exemplo, em 74, se eu não me engano, Angola ela vira independente de Portugal. Ou 76, se eu não me engano. A data está fugindo aqui. O Ernesto Geisel era presidente do Brasil. Ele foi presidente da Petrobras, antes de ser presidente da República, né? Olha o comunista aqui falando do Geisel. E ele percebe o seguinte, olha, ele tinha um mapa geológico do mundo e ele sabia que Angola tinha muito petróleo. Em Angola. E ele sabia que o grande drama brasileiro era o quê? Do balanço de pagamento do Brasil, nossos déficits em conta corrente, balanço de pagamento, etc., era o quê? Importação de petróleo. O que ele imaginava? Eu vou reconhecer Angola, porque Angola tem muito petróleo, eu não tenho petróleo, né? E que se foda que tem cubano fazendo independência em Angola, soviético comandando aquele processo, que isso era o fato, Angola se tornou um país socialista, né? Um país de orientação socialista, mas o Geisel tinha uma ideia para Angola. Então o Geisel, ele reconhece a Angola primeiro que a União Soviética, porque qual a ideia? Eu vou exportar nossa engenharia pesada para lá em troca de petróleo. Algo que se concretizou e também se concretizou no governo Figueiredo, quando o Brasil passou a exportar Passat, Voyage, feito no Brasil, para o Iraque em troca de petróleo. Ou seja, isso é capitalismo. Ou seja, o capitalismo que anda, na medida que ele vai alcançando um grau de capitalismo monopolista, cada vez mais planificado, inclusive. Ou seja, com as suas ações externas, ou seja, a sua ação para fora planificada. E não gerida pela lei de vantagem comparativa, para o país que tem que exportar aquilo que ele é melhor no que faz, no caso soja, né? Ou seja, vai ao encontro de... o que eu estou falando aqui não é bonito nem feio, tá? É realidade. Isso aqui vai ao encontro de tudo isso que eles falam, dos liberais. E mais. A quantidade de empregos diretos e indiretos que esses empreendimentos fora do Brasil cria é muito impressionante. Quando, por exemplo, eu coloco 1 bilhão em Cuba, como o pessoal está colocando, não, o Lula colocou 1 bilhão em Cuba. Eles não têm noção da quantidade de emprego que se gerou no Brasil. Né? Porque o Brasil não está emprestando dinheiro para Cuba. Isso é outro mito. O BNDES está emprestando dinheiro para a empresa brasileira investir em Cuba. Eles inverteram completamente a discussão. Né? E foi um negócio que se fosse levado até o final... Ou seja, se aquele negócio com Cuba fosse levado até hoje, já estaria dando um retorno absurdo para o Brasil. Por quê? Porque você tem um porto em Mariel, localizado em um lugar estratégico no mundo. Só olhar o mapa mundi, o Brasil teria acesso ao mercado, teria uma redução absurda de custos de exportação para o mercado europeu e uma redução de custo absurdo de importação do mercado europeu. Né? E a gente não pode seguir com aquilo porque os caras acham feio, porque não pode investir em ditadura. Isso é feio, ou seja, isso é uma falta de... Eu não vou nem falar que é burrice, por causa os econocoach é falta de cultura mesmo. Eu não exijo desses caras que entendem de capitalismo.
tá? Esses que estão na internet falando direto aí, não vou falar nem citar os nomes. Eu não desejo de que eles entendam de capitalismo, porque eles não entendem de capitalismo, tá? O que eu exijo é o mínimo de visão estratégica. O mínimo. Porque o que aconteceu ali? O Lula fez aquele negócio, colocou 1 bilhão em Cuba. Uma semana depois, quem anuncia que ia pra Havana, visitar a Havana, para estreitar o laço com a Havana? Obama. Por quê? Porque o Brasil estava ganhando geopoliticamente os americanos naquela jogada com Cuba. Ou seja, o Lula estava dando um passa-moleque, como diz aqui em São Paulo, né? Nos Estados Unidos, ninguém estava percebendo. R$1 bilhão, $1 bilhão.